Nós falamos aqui semana passada sobre o dom de línguas, também chamado de línguas estranhas. Hoje é a palavra de conhecimento. Tá? Vamos pôr de pé? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Ele ainda fala assim: eu não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Então nós não podemos ser ignorantes em relação a esses dons, irmãos. Primeira coisa, irmãos, a palavra de conhecimento, ela não é recebida ou manifestada por um conhecimento intelectual. Em que sentido? A palavra de conhecimento não é estudar a Bíblia e a partir de um conhecimento racional, intelectual, eu pegar esse conhecimento e trazer para vocês. Por exemplo, alguém me pergunta, né? O que Jesus disse sobre a Santa Ceia? E aí, por ter estudado a palavra, eu explico, olha, a Santa Ceia significa isso, tem esse propósito, Jesus ordenou que nós ceássemos, enfim. Eu expressei um conhecimento, mas não é essa que é a palavra de conhecimento. O que a palavra fala sobre família? A palavra, Jesus sobre família, a Bíblia sobre família diz que o marido deve agir assim, a esposa deve agir assim, os filhos também desta outra maneira, enfim. Isso aí que é a palavra de conhecimento? Não é. A palavra de conhecimento não é um conhecimento adquirido por estudar a palavra, não. Aqui nós estamos falando de dons espirituais, manifestações, tá? Sobrenaturais. Então, aqui é mediante o Espírito que dá. Por quê? Porque esses temas que eu acabei de dizer aqui agora, todo crente tem que saber sobre ceia, sobre família, sim ou não? Não é? Todo servo de Deus tem que estudar a palavra e ter conhecimento da palavra. Agora aqui, ele dá a cada um, segundo ele entende que deve dar. Por quê? Porque nós vimos aqui que a um ele dá a profecia, a outro ele dá a palavra de conhecimento, a outro ele dá a palavra. Viram como que ele faz uma separação, ele dá a cada um dom específico, tá? Ele usa cada um no dom que ele quer. Então a palavra de conhecimento não é conhecimento adquirido por estudar, tá? Vamos ver exemplo aqui na Bíblia de palavra de conhecimento, ó. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Todo mundo conhece esse diálogo aqui, né? De Jesus com a mulher samaritana. Ali, irmãos, a mulher ficou surpresa e ela vai responder depois: vejo que tu és profeta. Ela não sabia que estava falando com o mestre, né? Com o Senhor, com o Messias que eles aguardavam. E aí, irmãos, o que acontece? A palavra de conhecimento aqui é uma revelação de algo que não seria possível alguém saber se não fosse mediante revelação. Vocês estão entendendo agora o que é a palavra de conhecimento? Que nós vamos ver que a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e a profecia são bem parecidos, os 3 dons. Mas aqui, por que é importante esse dom? Porque essa mulher, ela vai para o meio da comunidade dela e lá ela diz assim: olha, o Messias que nós aguardávamos chegou.
porque ele tem dito tudo o que eu tenho feito. E aí essas pessoas tiveram o interesse de ouvir a Jesus e foram ouvir Jesus. E aí eles chegam para Jesus e falam assim: agora nós cremos em ti, não apenas pela palavra da mulher, mas porque nós mesmos temos ouvido de ti as verdades do reino. Então, a palavra de conhecimento, ela traz uma fé para as pessoas. Você já imaginou? Chega alguém aqui, ninguém sabe da vida dessa pessoa, até nós mesmos, tem coisas que nós não contamos para ninguém. E aí, Deus usa um irmão e fala aquilo que você está enfrentando. E isso vai despertar a sua fé. E foi isso que Jesus se utilizou desse dom. Tá? E é o sobrenatural que revela a presença de Deus, irmãos. Tá? É o sobrenatural. Como assim? A paz que nós sentimos é o quê? É no Espírito, é sobrenatural. A alegria do Espírito é sobrenatural. A nossa salvação é sobrenatural. Claro, uma pessoa só pode crer se ela tiver o sobrenatural, porque naturalmente ninguém crê em Deus. A Bíblia fala que ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, na verdade, para uma pessoa chegar a crer em Jesus, ela precisa de uma ação do Espírito Santo, ou seja, do sobrenatural. Agora, essas manifestações aqui, elas são mais extraordinárias. É claro que a gente não pode ficar preso no extraordinário e perder o simples, aquilo que é mais simples, né? Às vezes as pessoas elas querem muito o extraordinário e se esquecem daquilo que ainda pode ser mais importante, como o amor. Como o amor. Paulo vai falar isso no capítulo 13 aos Coríntios. Mas a gente não pode deixar uma coisa nem outra. Muitas vezes a igreja, ela fica com o conhecimento da palavra, que é necessário, mas ela não se aprofunda e não entra nessa parte sobrenatural. E aí a igreja perde. Acaba virando um discurso, muita persuasão humana, acaba entrando muito em entendimento e conhecimento. Eu já vi muitas pregações que eram mais exposição filosófica do que fé, do que Bíblia, tá? Então a gente vê que os apóstolos e Jesus, eles viviam era no sobrenatural. É um conhecimento bíblico com o poder do Espírito Santo. Agora, por outro lado, tem aqueles que focam tanto no poder, no extraordinário, e não buscam conhecimento bíblico, e entrando em sensações humanas que se passa como espiritual. Tá? E nós vamos falar mais à frente sobre isso. Como eu já disse aqui, sorrir, pular, rolar no chão, gritar. O Espírito Santo pode gerar essas manifestações? Pode. Mas muitas vezes não é o Espírito Santo que tem gerado. Muitas vezes tem sido uma vontade humana de mostrar o extraordinário. Então, para você crer que o sobrenatural está aqui, eu começo a pular, começo a gritar, começo a dançar, mas na verdade foi uma decisão minha, pular, gritar e dançar. O Espírito Santo não gerou essas manifestações de forma tão forte assim. E aí todo mundo começa na mesma euforia, e a gente pode entrar num culto muito eufórico aqui e ter uma leve manifestação do Espírito, não uma manifestação tão profunda. No capítulo 2 de Atos, quando fala que as pessoas acharam que os discípulos estavam bêbados, é porque ali de fato era uma manifestação do Espírito Santo, irmãos. Eles estavam tão tomados pelo Espírito Santo que eles pareceram pessoas embriagadas. Isso é maravilhoso quando é algo do Espírito. Agora, que não acho legal, o que eu penso é que a gente não pode ficar forçando a barra, entende? Se não tem um mover tão forte aqui, para que eu vou ficar subindo nas cadeiras? Isso não vai trazer edificação. É isso que Paulo fala quando ele diz sobre as línguas.
Ah, começa um a falar em línguas lá, o outro falar em língua aqui, o outro falar em língua lá atrás. Não tem intérprete. Isso não vai trazer edificação, não vai trazer crescimento para o meu entendimento. Aí ele chega a dizer o seguinte: eu prefiro falar 1000 palavras no meu próprio idioma, para que vocês entendam, a 5 palavras em outras línguas que ninguém entenda, ele fala. Isso que ele estava combatendo no capítulo 14. Ele não estava proibindo ninguém de falar em línguas. Porque aí também entra no outro extremo de que a igreja não é estimulada em falar em línguas. Por quê? Porque às vezes a igreja não quer perder, não quer deixar, quer ser bem organizadinha, bem arrumadinha, bem dentro de um quadradinho, que acaba deixando os crentes tímidos. Eles não têm coragem de falar em línguas mais. Por quê? Porque se buscou tanto a ordem que se perdeu o sobrenatural. Então, por isso que a gente tem que ter sabedoria, um equilíbrio, um conhecimento, saber a importância dos dons espirituais e buscar de Deus os dons. 2 anos antes da Roberta engravidar, Deus me falou que ia ser uma menina. E Ele me deu o nome da Sofia. E quando nós fomos fazer a ultrassom, a terceira ultrassom, a minha mãe, eu não sei se foi meu sogro ou minha sogra, acharam que era um menino, porque estavam vendo lá a ultrassom, né? Foi minha mãe, né? E aí, lá não falei, Deus me revela, lá é o menino, é o menino. E aí aquela convicção muito forte de menina, eu estava. E eu disse, não, vou esperar a médica falar, porque, gente, não é possível. E aí a médica riu e falou bem assim, aquilo que vocês estão vendo ali não é um menino, é uma menina. Irmãos, a Roberta quase explodiu de tanta emoção. E ela sempre falava no menino. Talvez por essa revelação, esse revelamento aí, que a mulher tinha entregue para ela, já acabou gerando uma expectativa. Esse é um problema também de faltas de revelações, porque gera expectativa de engano. Estão me entendendo? Gera, e a pessoa acaba vivendo em cima de uma expectativa. Não viva assim, viva na paz e na palavra de Deus, se aproprie do que a Bíblia diz a seu respeito, a respeito da sua família, porque Jesus disse assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Então, o poder da palavra é ela que nos guia, é o Espírito Santo e o conhecimento da palavra, não é dom de profecia que guia a gente. Então, nisso a gente vê, e olha que Deus não me deu visão, Deus não falou comigo em sonho, foi só uma convicção aqui, que é o que nós vamos falar aqui mais à frente. As formas, né? Como acontece a palavra de conhecimento e de sabedoria? Não acontece de maneira humana ou racional, já falei, né? Não é pelo mundo estudar. Sonhos, visões, inspiração interior, tá? Então comigo em relação a Sofia foi uma inspiração interior. Eu simplesmente sabia, convicção, tá? Mas pode ser através de um sonho, pode ser através de uma visão, uma palavra de conhecimento. E a palavra de sabedoria, qual é a diferença? Irmãos, essa sabedoria aqui também não é a sabedoria de Tiago capítulo 1. Por quê? Em Tiago no capítulo 1 fala assim, aquele que não tem sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é inconstante. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então quem quer sabedoria, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então a sabedoria de Deus é o quê? É saber, pela capacidade que Deus nos dá, aquilo que realmente é importante para nós. Aquilo que realmente vale a pena. Aquilo que Deus se agrada. Isso é a sabedoria. Aquilo que a minha família precisa aos olhos de Deus. Os filhos, enfim, nas finanças, conduzir as finanças de acordo com os princípios bíblicos,
é a sabedoria divina. Tá? E é para um ou para outro? Não, é para todos. Os filhos de Deus precisam ter sabedoria. Tá, irmãos? Paulo chega a dizer aos Colossenses que ele orava por aquela igreja para que eles fossem cheios de toda sabedoria e conhecimento espiritual, do pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Olha bem, ele fala no capítulo 1 aos Colossenses. Então essa sabedoria para as coisas do dia a dia, todos nós temos que buscar e ter, pedir com fé, buscá-la, como Salomão fez. Tá? A sabedoria que Salomão adquiriu não era só para Salomão, é para todos os filhos de Deus. Tá? Agora, essa palavra de sabedoria não. Essa palavra de sabedoria é um dos 9 dons espirituais. Que a um, ele dá a profecia, a outro, a palavra da sabedoria, a outro, a fé, que essa fé também a gente vai chegar lá, tá? É uma outra fé, não é a fé que todos temos que ter, sim ou não? Todos temos que ter, né? Que quem aceitou Jesus tem fé, ué. Ninguém pode aceitar a Cristo sem fé. Só que ali ele também fala que esse dom da fé é algo diferente. Nós vamos chegar lá mais nas próximas quintas-feiras. Então aqui, essa sabedoria seria o quê? A sabedoria, vocês concordam comigo, que é saber como agir ou que caminho escolher? Faz sentido? Sabedoria seria isso? Como agir? Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso de sabedoria para decidir certo. Sim ou não? Eu preciso agir todos os dias com as pessoas, no meu trabalho, na minha família. E aí eu tenho para saber como agir, eu preciso de sabedoria. Sim? Então aqui, irmãos, também está relacionado a como agir. Mas aí é de uma forma sobrenatural. Como aqui, ó. Dito isso, cuspiu na terra. E, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Irmãos, o que tem a ver lama com cego enxergar? Tem alguma coisa a ver? Tem ou não? Não, não. Mas ali foi a direção que Jesus teve e orientou que ele fizesse. Às vezes, na vida da gente, Deus vai dar uma direção que não é possível a gente saber se não for por meio de revelação. Tá? Eu já ouvi gente ser curada, sabe como? Deus mostrou o pregador que ele dava um soco na altura do rim de uma pessoa. Um soco. E ele só viu a calça, né? Que era um jeans e eu acho que uma blusa vermelha. Foi uma visão rápida. E aí ele disse: alguém com problema nos rins, com calça jeans e blusa vermelha. E aí levantou uma pessoa no auditório, ele chamou essa pessoa e ela disse que ela estava com um rim tinha parado e o outro estava num processo já que ia começar a hemodiálise. E aí ele fez o que ele viu na visão, ele deu um soco no rim dessa pessoa e a pessoa foi curada. É claro que ele não deu um soco do Mike Tyson, né, para derrubar mas foi a direção que ele teve. Outra vez foi um câncer no estômago que a mulher estava. Quando ele deu, foi também assim. Vai sair dando soco aí. Não, mas foi uma direção que esse pregador teve mais de uma vez. E eu já vi outras pessoas terem esse tipo de revelação também. E ele disse que a mulher já tinha feito acho que 2 cirurgias, e os médicos falaram, isso há mais de 50 anos atrás.
E aí a mulher, o médico disse, não tinha a tecnologia que se tem hoje. E o médico disse, olha, não vamos mexer mais nisso aí não, porque se a gente mexer vai piorar. E aí a mulher estava com a barriga desse tamanho, uma senhora. Ele disse que quando ele insistiu com Deus que ele não ia fazer, e todas as vezes que ele colocava a mão na cabeça da mulher e começava a orar, o Espírito Santo falava, acerta ela com um soco na barriga. E aí ele parava assim, eu não vou fazer isso aqui, eu vou arrumar um problema para mim aqui. E aí ele voltava a orar e a palavra vinha de novo. Até que ele comunicou para ela, né? Falou, olha, eu estou sentindo, estou recebendo de Deus essa revelação aqui. O que a senhora acha? Ela vai, vai adiante. E ele, na hora que ele fez, ele disse que a barriga dela murchou igual uma bexiga. Na hora, a mulher foi curada. Então, a palavra de sabedoria é o quê? É uma... Irmão, se não fosse Jesus aqui, e eu falasse para você que eu passei, cuspi no chão, fiz nome, passei no olho de alguém, vocês iam falar que eu estou ficando louco. Mas como é Jesus, a gente, claro, né, recebe, mas isso continua acontecendo, irmãos, nos dias de hoje. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai começar a nos usar de maneira que para o mundo vai parecer loucura. Mas por que essas coisas acontecem no mundo espiritual e Deus dá essas direções? Para a gente parar de confiar nas coisas humanas e terrenas e racionais. Essas coisas eu acredito que acontecem, sabe por quê? Para tirar de nós esse racional humano. Porque nós, irmãos, temos uma tendência de sermos profundamente racionais. E aí a gente perde as coisas sobrenaturais, a fé, a direção do Espírito. Entende? Então, muitas coisas na vida da gente, Deus quer direcionar. E às vezes não precisa ser cuspir no barro. Às vezes vai ser uma coisa normal, mas que você nunca ia pensar em fazer se não fosse Deus te revelar. Você quer saber do sonho? No livro de Jó fala que os sonhos são dados, sabe para quê? Para livrar o homem da espada. Para livrar o homem do seu caminho mau. Os sonhos. Por quê? Porque quando Deus dá um sonho, ele desperta a gente, ó, cuidado. Cuidado, porque esse caminho que você está seguindo vai te levar à morte. Deus mostra no sonho para quê? Para nos livrar. Então nós temos que crescer nas duas coisas. Crescer no conhecimento e crescer na manifestação dos dons espirituais. Amém?